pessoa ter a consciência desse caso do suicídio é muito importante. Se as pessoas tivessem a consciência do que acontece após o suicídio, elas não conseguiriam chegar a tal ponto, por mais que estivesse num total desespero. Eu acho que foi isso que pesou pra mim, Porque isso o vai... Hélio já tinha me explicado várias vezes, inclusive o livro que ele cita sempre, que é o Memórias de um Suicida. E então eu tinha conhecimento, não dá pra dizer que eu não tinha. É um escritor português e ele explica vários casos. Então ele já passou por tudo aquilo, aí ele mostra vários casos, as consequências, o que a família, a consequência dentro da família também que aconteceu. Exatamente. Não só com o espírito, mas o que aconteceu. Que a pessoa suicida e a família entra em declínio. Sim, exatamente. Para quem quiser, esse livro vocês encontram áudio novela, vocês encontram PDF, vocês podem comprar também esse livro, tá? Memórias de um Suicida, ela a médium Ivone Pereira, Isso. tá? E foi pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Por que eu anotei isso daqui, gente? Porque o Memórias de um Suicida, ele é um livro grande. Tem pessoas que não conseguem ler ele. Ele é muito grande. Mas... Não é o Camilo de Castelo Branco? Não, o Camilo Cândido Botelho. É o Camilo de Castelo Branco. O que acontece? Que é importante que vocês entendam. Se um dia vocês pegarem um livro para ler, e vocês não conseguem ler esse livro, fechem esse livro, agradeçam, devolvam ele ou guardem ele, peguem outro livro para ler. E um futuro mais à frente vocês voltem a ler. É que muitas vezes aquelas informações que estão ali, você não está preparado para receber. Não, Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Mito ou verdade? Quando você vai ler um livro tipo esse, muitos espíritos perdidos, sofredores e até suicidas começam a se aproximar para absorver de você esse conhecimento que você está adquirindo. É verdade, porque a sua mente, ela fica interligada naquela informação. Você se conecta. Então existe uma conexão, exatamente. Sente presenças. Exatamente. Então isso não é mito, isso é verdade. Assim acontece, por isso que tem muitas pessoas que não conseguem ler o livro também. Ele é um livro muito pesado. Poucas gente conhece. Porque ele relata, na verdade, a história de 4 portugueses. É 4, né? 4 portugueses. Cada um, eles se conhecem no mundo da espiritualidade. Cada um traz a sua história de vida quanto na carne. E um desses, depois, ele era uma pessoa de alta classe social, a família tinha um respeito muito grande naquela época na sociedade portuguesa. Após o suicídio dele, houve uma derrocada da família toda. O filho se envolveu com marginalidade, a filha se prostituiu com a esposa, então a coisa foi se declinando. Tudo a partir do suicídio dele, porque ele era o esteio, ele era a base de todos eles. Né? E naquela sociedade daquela época, infelizmente era assim, né? O caso de um familiar, todos os outros eram julgados, eram apontados e eram incriminados. Mas eu acho que mesmo hoje, com todas as nossas modernidades, né? A quebra de muitas tradições, mas acho que ainda, sim, quando alguém se suicida, afeta de certa forma a família que fica para trás. Afeta porque a família, ela fica, a sociedade ela aponta, por isso que a gente fala que às vezes a pessoa está passando por problemas dentro de casa, ela não conta lá fora, porque eles apontam, aquela família tem um depressivo, aquela família tem um suicida, aquela coisa do apontar. A pessoa ela não chega na outra família, na família e faz uma prece, faz uma oração, oferece um ombro para ouvir. Na verdade, julgar é mais do ser humano, né? Sim, é um julgamento que se é feito. E aí julga que aquela mãe não soube aconselhar, o pai não soube aconselhar, não sei quem não soube aconselhar. Então é aquela coisa do eu acho que fez, que deixou de fazer. E eu acho que também deve entrar, não sei se eu estou correto pensar dessa forma, a própria família em si, ali dentro, não o externo, não as pessoas de fora, mas a família mesmo, não saber trabalhar o sentimento de culpa por não ter ajudado, mas uma coisa que era decisão exclusiva daquela pessoa que exatamente, porque veja bem,
o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, o adolescente ele tem que ir para a escola, e na verdade estava tudo certo, o adolescente até saiu de casa para ir para a escola, e aí de repente o pai e a mãe no final da tarde recebem a notícia que o adolescente, né, tirou a vida dentro de casa ou em algum lugar. Então, isso daí realmente são coisas que fogem do controle. É como se você tivesse que ficar 24 horas vigiando a pessoa. Quando na verdade isso foge de qualquer situação de realidade. Então é muito fácil as pessoas culparem. Ah, você é culpado, você não tomou conta, você fez isso, você fez aquilo. Tem muitos casamentos que desfazem. Por que eu entrei no âmbito da adolescência, né? Os adolescentes estão sendo, principalmente depois da pandemia agora, está sendo assim um foco muito preocupante, não só do lado da espiritualidade, mas como o lado da materialidade. Os psiquiatras, psicólogos estão alertando muito sobre isso. Quanto a tomem cuidado com seus adolescentes, tomem cuidado com seus filhos, para que eles não venham cometer o suicídio, né? Por que está acontecendo isso? Já era uma coisa que acontecia, mas agora ficou pior. As pessoas, o adolescente, eles têm uma facilidade mais de se fechar. Eles por si só, eles já são fechados, né? Eles fazem uma interação ali com a turminha deles ali, mas eles não têm essa facilidade às vezes de conversar o sentimento com o pai, com a mãe, com a avó. Eles conversam entre a turminha deles ali, que geralmente é igual a eles, a mesma faixa etária, a mesma idade, aquela coisa. E que um acaba não acrescentando nada para o outro porque eles têm o mesmo nível ali de conhecimento. Exatamente. É muito difícil um que vá se diferenciar e ajudar. Exatamente. E aí eles se fecham muito no mundo deles. E com esse negócio da pandemia, de não poder socializar com os amigos, nada, eles começaram a se fechar muito no mundo da internet, né, no mundo da tecnologia. A internet é boa? Gente, é um mundo enorme de informações. Tanto é que nós estamos chegando a vocês por isso. Porém, tem que ser vigiado. Por quê? Porque, infelizmente, do jeito que ela propaga notícias boas, informações boas, ela também traz informações não tão boas assim. Então, ainda é um mundo que ainda não tem controle, embora as autoridades estão tentando cercar de tudo quanto é jeito, né? Proteger de tudo quanto é jeito as pessoas, mas nós temos que fazer sim a nossa parte. O que é importante nesse momento é um alerta, tá? Que vocês entendam. Os pais lembram de ter que trabalhar, ganhar o sustento de casa, pagar seu aluguel, pagar sua conta de água, trazer o alimento para casa. Aí os pais se preocupam muito com, eu vou dar a vida acadêmica dos meus filhos, né? E começa a pressionar. Temos muitos jovens em épocas de universidade aí que passaram por esse processo do suicídio. E aí eles se preocupam muito com essa coisa da materialidade e esquecem de colocar o peso da balança. Em que momento os senhores pais estão apresentando o nosso Senhor Jesus na vida dos seus filhos? E esse momento agora eu não estou falando que vocês têm que vir para um centro de Umbanda. Não estou falando que vocês têm que vir para um centro de kardecismo, ou para uma igreja evangélica, ou para uma igreja católica, porque eu acredito. Né? Isso é uma escolha, claro, de cada um. Cada um é aquilo que eu falei, cada um encontra a sua forma mais fácil de conversar com Deus. Então, por isso que as pessoas vão até as suas religiões. Mas, vocês têm que encontrar um caminho de mostrar Deus para eles. Porque nós temos os ateus, né? Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, porém, eles são pessoas assim, fantásticas que você pode conversar com eles. Porque eles são pessoas conscientes das falhas e mazelas do mundo. E eles respeitam as religiões. Então eu falo para vocês assim, vocês lembram de sair para trabalhar, vocês lembram de ganhar dinheiro, vocês lembram de pagar conta, vocês lembram dos estudos dos filhos. Em que momento vocês semeiam e nutrem a fé dos seus filhos? Em que momento vocês apresentam a eles a fé em Deus? Em nosso Senhor Jesus Cristo? Em que momento? Muitas vezes a pessoa que chega ao momento do suicídio, ela não tem esse caminho, ela não tem nada que se amparar. Quando você se agrega à fé, quando você se agrega a Deus, você se agrega à esperança. E a pessoa que se perde no suicídio, ela perde a sua esperança. Porque ela vive no mundo da ilusão, ela vive no mundo vazio. Então ela acha que se ela fizer isso daí, ela acaba com tudo. Ela não reconhece nada. Outro livro que eu vou indicar para vocês, Adolescência e Vida,
pelo espírito Joana de Ângeles, foi psicografado por Divaldo Franco. Adolescência e Vida. Senhores pais, leiam esse livro. Esse livro vai dar um norte para vocês fantástico de como lidar com seus filhos e filhas adolescentes, ou adultos que sejam. Porque por incrível que pareça, tem muitos, hoje em dia, tem muitos adultos que passam dos 30, 40 anos que moram com seus pais e não tem pretensão de sair nenhuma. Porque não cresceram. E na verdade eles cresceram na idade, mas não cresceram. Não saíram da mãe, não saíram do pai, não adianta. Tem medo de enfrentar o mundo. Então isso daí é uma coisa também, essa insegurança de enfrentar o mundo é também um passo muito perigoso para elas desistirem de tudo. O fato da gente proteger, eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, tá na fase da adolescência já. E a gente se preocupa muito com isso. Por quê? Um mundo que tem acessibilidade a tudo quanto é tipo de informação, um mundo que todas as coisas são mais fáceis, um mundo que automaticamente você queira proteger, tem limite de proteger, porque às vezes a gente protege demais e tem certas dores e responsabilidades que eles têm que assumir, porque no dia de amanhã chega a hora da gente não estar mais aqui, ser recolhido, eles vão saber caminhar sozinhos. Vai saber se levantar de um tombo. Vão saber se levantar de um tombo. É normal a criança ralar o joelho, é normal ela ralar o dedão do pé. É normal sofrer, é normal sofrer pelo primeiro amor, pela primeira paixão. Quem nunca se apaixonou e ficou escutando músicas românticas e chorando? E a pessoa nem sabe que você está apaixonada por ela, mas você está chorando lá, se desesperando por ela. Verdade. Né? Quem nunca? Mas é isso que faz a gente amadurecer. E qual que é a diferença? Diálogo. Ah, mas meu filho não conversa comigo, não sai do quarto, não sai do celular. Sabe o que você faz? Faz alguma coisa externa, fora da sua casa com ele, que prenda a mente no que ele está fazendo e que ele não lembre de usar o celular. O que ele gosta de fazer? Andar, caminhar, jogar bola? Soltar pipa? Tomar banho de chuva? Choveu bastante hoje aqui. Eu costumo pensar que o problema disso tudo que você está dizendo hoje não está nos filhos. O problema está nos pais. O problema, muitas vezes, vem das nossas ancestralidades, não é nem os pais. Existe uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, que elas têm que ver as dores delas. Alguém tem que ver a dor. Eu acompanho, eu faço um estudo também, eu acompanho, tem uma pessoa também maravilhosa que entrou na minha vida, chama Gleide. A Gleide, ela faz constelações aqui, chama constelação familiar. A vocês que estão assistindo a gente, se vocês puderem, vão atrás, façam. É uma terapia, né? Falam que você procurar psicólogo, psiquiatra é só quando você é louco. Não, é mentira, isso é conversa. Porque, na verdade, você não precisa necessariamente estar com uma doença para você estar na presença deles. Às vezes, você pode estar na presença deles buscando resposta de quem você é, dos seus sentimentos. Eu acho que é o principal, né? É o principal. É você reconhecer da onde você veio e saber para onde você vai. Eu fui convidada a ir assistir um dia a constelação por uma amiga. E eu fui até a Gleide, né? Ela faz o grupo de constelação dela. E no começo eu cheguei desconfiada, né? A gente já viu tanta coisa aí e tal. Falei, parece um teatrinho na hora começa e tal. Você fica meio desconfiado, o que está acontecendo ali, não sei, invenção. Mas é uma energia fantástica, fenomenal. Até falo para vocês aqui, vocês que conhecem a Umbanda, que curtem a Umbanda, que já vem estudando a Umbanda, Alain Barbieri, famoso pai da Casa de Lei, ele fez sua constelação e ele fala nos seus vídeos sobre a sua constelação. A constelação, ela faz o quê? Ela vai buscar lá da sua ancestralidade aquelas dores que existiam dos seus avós, bisavós, seus pais, porque nós continuamos representando essas dores. E os nossos filhos vão continuar representando essas dores. Até que chega um momento que alguém pare para olhar essas dores. Então, no caso, eu quis constelar. Eu achei muito interessante, fui fazendo uma constelação minha. E na hora que eu fui constelar, eu descobri coisas da mãe do meu pai, da minha avó paterna.
que até então eram julgamentos que a família, você cresce ouvindo um falando, um tio falando, alguém falando sobre coisas que na verdade nem eles sabiam. E quando a gente chega, que eu fui falar pro meu pai tudo isso que foi falado na constelação, a minha mãe confirmou tudo, exatamente. Porque na verdade nós crescemos, a família conta exatamente a parte que não tem as dores pra você. Eles contam aquelas histórias dos super-heróis. Algumas dores só que eles contam aqui e ali, só para que você amadureça na sua caminhada e entenda como foi para sua vida ter o que tem hoje, porque seu avô fez, sua avó fez. Mas em nenhum momento foi apresentado como eu vi ali. Eu vi a pessoa dela, nas paixões dela e nas dores dela. E me reconheci. E o que mudou na minha vida? Consciência, mudança de atitude, a aceitação de mudar. Carla, alguma vez na sua vida você pensou em se matar, em se suicidar, em se jogar da ponte, tal? Quando eu era adolescente, alguma forma de rebeldia, a gente sempre quer desistir de tudo, né? Mas não vou falar que tentei, não. Mas quando você é adolescente, você já... Então, acho que todo mundo na hora já quando pensou, quando você é adolescente, você leva tudo ao extremo, né? Então você fala que nada tá bom, que ninguém te compreende e que você quer acabar com tudo. Mas não necessariamente que você vai fazer alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Ali eu reconheci a minha dor. Eu me reconheci. Consciência. Então, muitas vezes, a pessoa que está passando por um processo depressivo, um processo de ansiedade, um processo de busca por alguma coisa que nem ela sabe o que é, que isso traz ansiedade também, procure sim, procure fazer uma terapia, procure cuidar do seu lado espiritual, procure uma casa que vai te acolher, um lugar que vai te ouvir. Se você entrar numa casa, a pessoa falar pra você, olha, você tá acontecendo isso na sua vida, se você me trouxer R$1.000 eu faço, fuja de lá. Porque a Umbanda não é isso. A Umbanda é amor e caridade. A Umbanda não cobra. Os espíritos não cobram. A espiritualidade, ela vem de graça. Ela não usa dinheiro, né? Ela não usa dinheiro, ela usa amor. A sua troca com eles é a sua gratidão. Somente isso. Se você for numa casa que a pessoa falar assim, ó, me traz um maço de vela, tudo bem, né? A pessoa vai usar a vela por você, né? Porque a gente sabe que consome, né? Como que a pessoa vai manter? É normal. Agora a pessoa falar pra você, me traz R$1.000 que eu vou fazer um trabalho e vou te curar. Corra desse lugar. Infelizmente nós temos os bons e temos os maus. Isso em todo lugar. Em todas as religiões. Em todas as religiões. Mas o que é importante que vocês saibam? Cuidem do lado espiritual. Mas cuidem acima de tudo do lado material de vocês. A matéria. Lembre-se que isso aqui nós ganhamos de presente de Deus. Cuide da sua saúde. Cuide da saúde mental. A sua saúde mental, eu costumo falar corpo, alma e coração. Corpo, alma e coração. Isso eu escutei de um preto velho. Quem nunca chorou aos pés de um preto velho? Vocês já choraram no pé de preto velho? Vão tomar um passo com o preto velho que vocês vão entender o que eu estou falando. Que emoção. Corpo, alma e coração. Você tem que usar os três integrados e equilibrados. Se você usar os três integrados e equilibrados, nada te atinge. Você está na plena essência de Deus. Não adianta você ter um corpo sarado, bombado, vai na academia todo dia, toma suplemento vitamínico, entendeu? Come de 3 em 3 horas, o corpo tá sarado, hein? O coração tá magoado, com raiva, com ódio. E o pensamento não tá muito longe disso. O que adianta? Corpo, alma e coração. Se não tiver integralizado, equilibrado, você está enfraquecido. Você está aberto para receber o que não deve. Quais os motivos do suicídio? Tem vários motivos, gente. O suicídio ele pode vir por depressão. Algumas pessoas falam que depressão é frescura. Não é.
A depressão é uma falta de entendimento da pessoa com ela mesma, com os sentimentos dela, com o que ela sente, com o que ela vivencia. Às vezes o que você vivencia não te atinge tanto, mas para a pessoa atinge. É que nem você gostar de maçã e eu de pera. Ah, mas por que você não gosta de maçã, Carla? Porque eu não sinto gosto na maçã. Né? Não é porque a maçã é feia, né? Ou porque não tem o que comer. É porque eu não sinto gosto. E por que você não gosta de pera? Ah, porque é muito caldo. Certo? É a visão de cada um. É o sentimento de cada um. Então, muitas vezes, você fala que a pessoa está com depressão, que eu já ouvi isso, que depressão é o quê? Que a depressão é uma frescura. Depressão não é frescura. Depressão é uma falta de entendimento da pessoa com os sentimentos dela. Então, tudo que está à volta dela é demais. Como cuidar da depressão? Procure uma terapia. Sim, procure uma terapia. Uma terapia que te faça bem, uma pessoa que saiba, um profissional que saiba te acolher. Mas, acima de tudo, junto com isso, cuide da sua espiritualidade. Um centro de Umbanda que faz uma acolhida a seus filhos com muito amor e muita proteção, ele acolhe, ele cura, ele eleva, ele ouve. O que falta hoje em dia, que a gente vê hoje em dia? A acolhida. Você ouvir o outro. Porque geralmente as pessoas chegam lá, ela quer contar o problema dela, mas o outro não quer ouvir. Às vezes ela consegue chegar para um estranho e contar o problema dela, e dentro de casa ela não consegue. Ou você é estranho, você é privilegiado, a pessoa está se abrindo a você. Ouça, às vezes a pessoa só quer alguém para ouvir. Ela não quer que você dê dinheiro, ela não quer que você dê nada, ela só quer 5 minutos da sua atenção para que ela desabafe. Se você chega em casa e você tem um depressivo dentro de casa, já tomou teu remédio hoje? A pessoa entra pro quarto e ela é esquecida. Não façam isso. Sejam presentes. Vão lá, convide para estar junto com vocês. Faça a pessoa se sentir acolhida. Faça a pessoa se sentir querida. Mostre para ela que você quer sim que ela esteja perto de você. Isso evita muito o suicídio. Quem está num momento de depressão extrema não pode ficar sozinho, por quê? Porque ele se sente solitário. Então, se você sabe que está desse jeito, se você sabe que você tem que trabalhar e que tem que ir para a escola, arrume alguém que faça essa companhia desse trajeto da casa para a escola e depois da casa, para que esse momento sare. Isso daí não é fácil, você olhar para dentro de você. Eu vou perguntar para vocês agora sim, e para os meninos aqui. Essa semana, quantas vezes vocês pararam e refletiram sobre quem são vocês? Uma vez. O que vocês estão vivendo? Ou não dá o quê? Não dá tempo. Não dá tempo. Isso é o que a gente mais ouve falar hoje em dia. Não dá tempo. Então você não tem tempo para você? Então você vem em segundo plano? Pior. O que nosso Senhor deixou para nós? Amai uns aos outros como eu vos amei. Como que você pode amar alguém se você não se ama? Se você não tem tempo para você? Eu refleti bastante assim. Como que Essa você semana foi especial. Como que você não consegue parar para você um pouquinho? Acho importante refletir sobre si e sobre quem está à sua volta ali mais próximo. Sim. Porque cada pessoa tem sua dor. Cada um, ela luta com a sua dor à sua maneira. Cada um à sua maneira. Mas é aquilo que eu falei para você. Quando a gente tem alguém do lado, que a gente consegue conversar, por menos que seja conversa, é uma coisa que abre a sua mente, te dá consciência e faz você refletir. Te dando consciência, evita que você receba o que perto de você? Espíritos obsessores, oportunistas, que vão te induzir ao suicídio. As pessoas são induzidas ao suicídio? Sim. A pessoa, ela é uma pessoa alegre, contente, vive de bom astral, tal, mas tem um dia que ela não tá legal. Um dia só, gente, um dia. Ela não tá legal. Né? Ela ficou triste com alguma situação que aconteceu na vida dela e ela baixou
tanta vibração dela que esses oportunistas que só queriam uma oportunidade se aproximam dela. Se aproximam dela e fazem o quê? Induzem ela a cometerem o suicídio. Isso acontece? Muito. E o duro é que nesse momento ali, por mais curto que seja, que eles se aproveitam, depois para tirar eles de lá é muito difícil. É muito difícil. Muitas pessoas não entendem a espiritualidade como que tem tantos irmãos vagando por aí. Porque é uma escolha. Livre-arbítrio. Ninguém é forçado a ir à casa do Pai se não quiser. Ninguém. Você vive na sua escuridão se você quiser viver na sua escuridão. As pessoas te oferecem amor, te oferecem abraço, te oferecem mão. Mas se você não der a mão para eles para resgatar, eles não saem dali. Uma pessoa, ai Carla, você tá falando, você nem sabe o que você tá falando, porque a pessoa quando ela tá na depressão extrema, ela não te ouve. A maioria dos trabalhos que eu tenho feito atendimento são pessoas depressivas prestes a cometerem um suicídio. E eu falo pra vocês, elas ouvem. Às vezes só de você chegar perto dela, às vezes você não precisa falar nada. Só de você chegar perto dela, olhar pra ela, já é o que ela precisa. É um processo calmo, é um processo delicado, é um processo que vai vindo devagarzinho, que você tem que ficar acompanhando, porque a pessoa, você vai construir a esperança e a fé dela de novo. Você tem que fazer ela acreditar nela, você tem que fazer ela ver quem ela é, você tem que fazer ela acreditar no mundo que está à volta dela, para ela estar equilibrada. É um processo fácil? Não, mas é um processo de paciência e muito amor. É onde entra o quê? A nossa Umbanda, que é amor e caridade. Certo? Amor e caridade sempre, gente. Independentemente de raça, de credo, de idade. É amor e caridade sempre, a qualquer momento. Se a pessoa bater na minha porta de madrugada, pelo amor de Deus, vem me ajudar, porque tá acontecendo isso. Você vai, Carla? Eu vou. Eu vou virar as costas para uma pessoa que está em situação de desespero? Eu não teria tempo para essa pessoa? Teria. Como que você consegue fazer isso, Carla? Porque eu aprendi a olhar para mim. Lembra da constelação? Eu aprendi a olhar para mim. Eu aprendi a reconhecer a minha dor. Eu aprendi a reconhecer as minhas frustrações. Reconhecer que eu precisei passar por isso. Aprender o que eu precisei aprender para poder ajudar lá na frente. É isso que faz a diferença. Toda a diferença. Os meninos estão olhando o vídeo. É enorme esse assunto, gente. Não, esse assunto a gente dá pra fazer acho que uns 50 vídeos. É assim, enorme. Ele é um assunto que ele mexe muito com tudo. Mexe com família em todos os sentidos, né? Mexe com a gente. Mexe mesmo com a gente. Façam a leitura desses livros. Toda vez que vocês forem pegar um livro, vocês entrarem numa biblioteca, ou que vocês forem pesquisar no celular, mentaliza, fecha o olho assim, ó, pede a Deus, pede aos mentores de luz, para que te deem um caminho, para que aquele livro que vier até você seja a informação que você precisa ter naquele momento para você aprender. Às vezes o Jean vai pegar um livro, uma informação que ele precisa aprender naquele momento, eu não sei da informação dele, mas se eu pegar para ler, eu não vou entender absolutamente nada. Então não é o meu momento, tá? Mas se vocês puderem, assistam o filme Nosso Lar, do André Luiz, a história dele é maravilhosa, suicídio voluntário, tá? Leiam esse livro, Estante da Vida, no capítulo 2 de Chico Xavier. Peguem esse livro Adolescência e Vida, tá? Pelo espírito da Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Franco. Eu vou até contar uma história do Divaldo. Memórias de um Suicida, que é da Ivone Pereira, tá? São livros assim, lembrando que Memórias de um Suicida nem todos vão conseguir ler, principalmente aqueles que passaram por processo de familiar agora recentemente. Esperem um pouco, mais pra frente vocês leiam, vocês vão entender, tá bom? Senão vai causar sofrimento e não tem necessidade disso, porque vocês estão num processo de consciência. Se vocês precisarem, eu acabei de perder um ente meu, tal, não sei o caminho que eu vou seguir agora, qual o caminho que eu vou... Entre em contato com os meninos aí, deixa uma mensaginha pros meninos aí,
tá? Que a gente dá uma indicação para vocês individual, porque cada caso é um caso. Sim, pode comentar Cada momento de suicídio é um caso, gente. Não são iguais. Cada um é um caso. Cada um é por um momento, seja por enfermidade, seja por desespero, seja por sentimento, seja por obsessão. Tem obsessão que faz a pessoa se suicidar? Tem muito, tá? São espíritos enfraquecidos que são dominados, tá? E são levados a cometerem isso. Então tem várias vertentes que levam a este caminho. Não é um único caminho. Vícios, bebida, droga, cigarro, atrai muito, leva muito, tá? Então são vários caminhos que conduzem a isso. É que pro quem tem vício de bebida ou droga em geral, na verdade eles são dominados por esses obsessores de vício, que depreciam todo o seu perispírito e encaminham eles para esse caminho, tá? Então uma coisa puxa a outra, eles puxam muito isso, porque automaticamente uma pessoa que ela tem o vício da droga, ela é um suicídio involuntário, então ela atrai os que são iguais a ela, e aí eles ficam do lado convencendo que ela faça isso, porque tem muitos que desencarnaram que não têm a consciência, e também não querem ter a consciência, de que estão nessa condição. Então, para eles estão ali, num círculo de droga, usando droga normal. Tá? Então, se você tiver alguma pessoa na sua casa que tem o vício da droga, coloque um copo com água embaixo da cama dele, para que quando ele for fazer a dormida dele, e coloque uma tesoura no canto da casa dele, no lado direito, tá? E reze sempre às 6 horas da tarde 9 Ave Marias e peça a intercessão de Nossa Senhora no seu lar, para que livre esse seu parente deste vício. Memórias de um Suicida, ele relata os legionários de Maria, né? Os legionários de Maria, porque quem cuida do Vale dos Suicidas, que é o vale relatado no Vale dos Suicidas, que quem se suicida vai para o Vale dos Suicidas, é Nossa Senhora, a Virgem Maria. E ela tem os seus legionários, se chama Legionários de Maria. E eles vêm ao resgate destes suicidas. Que até a chegada ao Vale dos Suicidas também não é um caminho fácil, porque como a pessoa ela fica ligada aqui, então ela fica tendo a rotina de vida dela, ela vai na casa dela, ela vai no trabalho dela, ela vai no estudo, ela tem a vida dela normal aqui. Até que ela peça ajuda. E aí ela vai pro vale, e no vale ela consegue ser resgatada. Porque é tudo, você entendeu? É tudo um caminho, não é assim. Tenham consciência, não vou me matar agora e acabou. Tem vida após a morte? Tem vida após a morte. Curiosos S.A., outro canal dos meninos, ele prova muito isso, gente. Prova muito isso, tem vida após a morte. O que morre, lá na Bíblia falava assim, do pó eu vim, do pó eu retornarei. Meu pai fala muito isso. E eu falo assim, sim, nós viemos do pó, né? Nós somos matéria. Quando a matéria morre, ela vai para onde? Ela vira o quê? Ela vira um pó. Mas e o espírito que está aqui dentro? Vai para onde? O espírito é eterno. Esse não morre. Somos eternos. Só caminhamos por os lugares. Seja uma colônia espiritual, ou seja, vagando por aí. Ou seja, no Vale dos Suicidas. Ou seja, no umbral. Então tem vários lugares. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Por isso que é consciência. Se vocês começam a ter consciência de agora, vocês evitam seus caminhos. E aí, quando acontecer o momento, sim, do desencarne de vocês, vocês são recolhidos primeiro para o hospital espiritual e depois vocês vivem numa colônia. Uma colônia, título de um próximo vídeo, quem sabe os meninos queiram, são cidades espirituais, tá? Onde nós vivemos, até que seja nos dada a permissão ou de retorno aqui, reencarne, ou para ficarmos lá.
E lá geralmente encontramos nossos familiares, pessoas que já vivenciaram com a gente, e lá nós vivemos nossa vida. Né? Porque aqui nós temos a nossa dimensão, nós estamos na terceira dimensão, Terra. Nós temos a quarta e quinta dimensão. Quem está na quinta dimensão tem muita evolução, gente. Olha, nós queremos chegar lá, né? Vamos chegar na quinta dimensão, por favor, eu quero muita evolução. Não, e é um tema interessante para a gente abordar assim no próximo vídeo. Vamos encaminhar então agora para o final. Nossa. Carlinha, suas considerações finais. O que você tem para dizer? Você quer fazer uma prece para a gente encerrar? Ó, primeira coisa que vocês têm que entender é que uma pessoa, quando ela comete um suicídio, ela não tem o tempo igual de todo mundo. Cada um tem seu tempo. Então, alguns permanecem onde elas estavam, outros já vão direto para o Vale dos Suicidas, por exemplo. Então, cada um tem seu tempo, tá? O que a família pode fazer nesse momento? Não chorem com dó, não chorem com culpa, não chorem com arrependimento de que deixaram de fazer alguma coisa. Neste momento não é momento de julgamentos. Toda vez que vocês pensarem nessa pessoa, pensem nela nas doces alegrias de quando eram criança. Pensem naquelas festas onde riu muito. Vejam aquelas fotos que está sorridente para que você grave aquela mente, assim, aquele momento de alegria. Emane amor. Emane amor. Porque tudo que vocês fizerem, na emanação de amor, toda a prece que vocês fizerem, com amor, não com dó, não com piedade, não. Com amor, eles receberão no plano onde eles estiverem, no plano espiritual. E isso será multiplicado em muita luz para eles, que é o que precisam. Lá, a lei kardeciana, o suicídio é o crime mais grave que existe na espiritualidade. Mas isso não significa, que nem o Hélio falou, que nada é para sempre, que a pessoa vai ficar perdida ali, amarrada. Não. Emanem amor, façam orações para as pessoas. Tá? Toda vez que você lembrar e ficar naquela agonia, às vezes te dá um desespero, às vezes a pessoa está até próxima de você. Emane amor. Se você encontrar a pessoa naquele momento que ela estiver acabado de cometer o suicídio, o corpo está já desfalecido, mas o espírito está lá, pelo espírito, fale para ela assim: não se desespere, está tudo bem. Porque eles ficam ansiosos, desesperados. Explique para eles: você acabou de ir para o mundo espiritual. Aceite essa condição. Receba nosso Senhor na sua vida. Receba esses mensageiros de luz que estão à sua volta. Você já começa daí o resgate dessas pessoas. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Eu sei que a família, às vezes, na hora que recebe aquele momento, aquele desespero, mas sempre tem um amigo, sempre tem alguém que pode fazer essa prece. Um que faça prece. Para finalizar, Divaldo Franco, quando ele tinha 12 anos, 1989, ele perdeu a irmã dele, que se suicidou. Uma excelente mãe, uma excelente esposa. Mas por um momento de desespero, ela veio se suicidar. Divaldo Franco, presenciando tudo aquilo, cresceu, né? E quando ele abraçou a missão dele, ele tinha um irmão delegado, e lá em Feira de Santana, e ele pediu para esse irmão levar ele numa zona de meretriz, que naquela época não tinha motel, não tinha nada. E na hora que ele entrou num lugar, ele via que as mães não tinham onde deixar suas crianças. Elas deixavam as crianças embaixo da cama enquanto elas ficavam em cima da cama para fazer os seus trabalhos, né? E aí ele fez um propósito ele iria recolher 10 crianças. Ele ia criar essas crianças, educar, amar essas crianças. Mas ninguém saberia de onde elas vieram e nem quem são. Ele criaria essas crianças. Ele criou essas crianças. Viraram homens e mulheres muito dignos, trabalhadores, honrados, que constituíram suas famílias, que seguiram sua caminhada. Isso, ele fez um propósito pela irmã dele. E toda essa caridade que ele fez com propósito por ela, ele fez em nome dela. Ela recebeu. Foi transformada em luz. Foi transformada em resgate. Então, se você perdeu algum ente querido, alguma pessoa amada, algum amigo,
Transforme uma ação de caridade. Não precisa ser 10 crianças, né? Uma ação de caridade por alguém. E leve a intenção dessa pessoa. Emane amor, porque quando você faz caridade, você faz por amor. Seja você dando uma marmita, sentando com uma pessoa fazendo oração, escutando a história de uma pessoa de idade sozinha. Alguma caridade. Emane amor, que você já vai estar fazendo o resgate dessas pessoas. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe e proteja cada lar, cada família, cada um de vocês. Estamos juntos, meninos. Com certeza. Sempre Voltaremos. que vocês precisarem. Que a espiritualidade de luz nos acompanhe. Que nosso Pai Oxalá nos ilumine. Que Mamãe Buruquê, Nanã Buruquê nos dê sabedoria. Que Pai Obaluaê abra os nossos caminhos para que nós saibamos acolher todos os irmãos que vierem com suas enfermidades até nós. Fiquem com Deus. Bom.